Deezer Faixa a Faixa. A história por trás das músicas. Oi, gente, eu sou Alice Caymmi e vou comentar um pouco o meu disco Eletra, aqui no Faixa a Faixa Deezer exclusivo. O Eletra, ou Ectra, é um álbum emergencial, eu costumo dizer. Ele foi feito às pressas, de uma maneira positiva, né? Não de forma pejorativa. Ele foi feito rapidamente por uma necessidade de contexto sociopolítico e também uma necessidade artística e emocional minha. Eu vinha vindo com um outro álbum super pop e alegre e com uma turnê, Eu Te Avisei Tour, que era super dançante e tudo mais. Mas de repente tudo mudou, o contexto mudou, as pessoas começaram a ter medo, o clima todo na plateia mudou. E eu falei, eu preciso fazer um disco. Eu falei, é um disco minimalista, um disco voz e piano, e eu já sabia que o nome era Eletra. E aí, a partir daí, a gente foi escolhendo as músicas e percebeu que essas músicas contavam uma história. Que esse personagem, Electra, tinha vida e história pra contar. Eu gravei em 2 dias na Red Bull Station, voz e piano. A gente passou cada música, depois gravava. Chegava na ilha, já escolhia uma versão, e assim a gente foi montando esse disco. De qualquer maneira, a primeira faixa do disco é um samba, né? Eu escolhi abrir com um samba de enfrentamento, né? Um samba que diz que de qualquer maneira, meu amor, eu canto, de qualquer maneira eu vou sambar. O autor, que é o Candeia, um grande compositor de samba, um grande sambista, fala sobre superação e entendimento da situação em que ele está. Ele compôs essa música quando ele estava na cadeira de rodas, tanto que tem uma hora que ele fala sentado em trono de rei ou aqui nesta cadeira. Eu já disse e já falei que seja qual for a maneira, quem é bamba não bambeia. Ele fala de uma situação de limitação, né, para um sambista, você perder o movimento das pernas é algo muito simbólico e muito difícil, né? Então ele fez esse samba para isso. Então eu abro esse disco já localizando o ouvinte, assim, em que a gente tá. A partir de que ponto a gente tá saindo? A gente tá saindo de um ponto de crise. E desse ponto de crise, a gente começa a nossa narrativa. Depois, de qualquer maneira, entra Diplomacia, uma canção da Maísa, pouco conhecida, foi gravada por ela num arranjo de bolero, muito rebuscado, muito aos moldes da época, e acabou ficando um pouco para trás nesse sentido, por não terem percebido na hora de arranjar o quão moderna essa letra era, o quão simples essa letra e direta essa letra e o quão minimalista a Maísa consegue ser nas coisas que ela diz. Diplomacia fala sobre hipocrisia, de uma maneira geral. É uma canção que fala sobre esse verniz social, a relação entre as pessoas, como ela é feita. Eu sinto, assim, que ela fez isso de raiva, como tudo que ela fazia era baseado no ódio, porque ela era uma figura raivosa, assim como a Eletra. A Eletra é um personagem raivoso e vingativo também. Ela fez falando um pouco dessa coisa do meio mesmo, da arte, de uma maneira geral, de todo tipo de arte. Existe um sorrir e acenar, né? Ok, seu trabalho é lindo, mas na real, assim, o que você acha mesmo do meu trabalho? O que você ouve quando você tá em casa, sabe? Ser honesto, né, é uma coisa que não custa nada e as pessoas têm muita dificuldade. Ela fala sobre as coisas que se perdem no caminho por causa disso. Que isso semeia desilusão, que isso semeia desunião, que isso faz ela sofrer. Eu me identifiquei muito com isso, essa coisa do artista que fica colocado como maldito, como era nos anos 70. Hoje em dia também tem essa coisa do vamos isolar esse artista porque ele diz o que ele pensa. Ele é desagradável, ele é extremamente desagradável. Nossa empresa não comporta esse tipo de comportamento. Quando esse tipo de situação acontece, a música perde um artista, perde conteúdo. Então essa música é muito sobre isso. A gente entra com Areia Fina. Areia Fina é uma canção, é a única canção do repertório que é contemporânea. Foi feita por um jovem artista, Lucas Vasconcelos. Foi gravada pela dupla Letusse há anos atrás, mas pouquíssimos anos atrás. É uma música bem atual, que fala sobre também hipocrisia. Ela fala sobre aparências, hipocrisia, sobre necessidades pessoais, sobre a impossibilidade do amor. Quando se fala dos desejos perdidos, esticados na areia fina, eu te adivinhando e você vindo me trazendo tudo o que eu preciso.
Eu vejo uma coisa num amor distanciado, um amor impossível, um amor já com uma certa distância entre os pares, uma distância difícil de descrever. E eu acho que essa música, ela tenta descrever essa distância entre as pessoas de uma forma direta. E o que mais me chama a atenção nessa letra é: eu não quero medo, o alimento dos covardes. Eu acho que hoje, assim, você falar sobre isso, sobre covardia, é muito importante. Pouco se fala sobre covardia. Tudo que se faz no dia a dia, quase tudo que a gente vê acontecendo, a violência institucional que o brasileiro vive, é uma covardia. O roubo é uma covardia, o assassinato é uma covardia, o porte de armas é uma covardia. Falar sobre covardia hoje é apontar uma coisa muito importante, muito relevante, porque eu acho que é um dos fatores principais que levaram a gente a estar no momento que a gente está agora. Depois de Areia Fina vem Mãe Solteira. Mãe Solteira é uma canção do Tom Zé, de um disco chamado Estudando Samba. Essa música, eu fui pesquisar se ela havia sido cantada por alguma mulher. E por incrível que pareça, ela não havia sido cantada por nenhuma mulher ainda. Eu falei, nossa, e essa música fala sobre culpa cristã, sobre culpa moral, sobre maternidade, sobre desejo, sobre morte, sobre aparências. É uma canção que fala muito sobre questões muito sérias e questões muito femininas. Os vizinhos e parentes, a sociedade atenta, a moral com suas lentes, né? Do que uma mãe está cercada. Uma mãe está cercada disso. Os autores são homens, mas há uma delicadeza, um entendimento sobre a alma feminina, sobre o medo que cerca a alma feminina num momento tão frágil como a maternidade. E aí eu falei, nossa, essa música ela não é literalmente sobre isso, ela fala sobre culpa de uma maneira geral, sobre moral, sobre julgamento. E eu falei, nada mais justo do que falar sobre isso. Agora. Elettra é um disco muito de agora, o que eu preciso falar agora, o que eu precisava ouvir agora. Por causa disso, eu gravei Mãe Solteira, uma das canções mais comoventes, na minha opinião, de todo o disco. Depois de Mãe Solteira, nós temos Medo. Medo é um fado, causa um certo estranhamento, porque é uma música popular portuguesa, não é uma música brasileira, mas as coisas portuguesas são essa coisa, que diabo de língua é esta que estou a entender tudo, sabe? É uma coisa familiar, porém distante, né? Eu gosto muito de brincar com o que é familiar, porém distante, porque eu sei que a minha voz é familiar, porém nova, de uma maneira geral na cultura, né? Na música brasileira. Há uma familiaridade e, ao mesmo tempo, quem é essa pessoa? Que voz é essa que eu conheço, mas eu nunca ouvi? Então, que música é essa que eu conheço e nunca ouvi? São os nossos queridíssimos colonizadores. Mas a cultura deles é muito bonita. Uma grande cantora que esteve no planeta Terra entre nós veio de lá, a grandíssima Amália Rodrigues. A escolha dessa música vem do repertório dela, um repertório vasto, interessantíssimo, bonito e, assim, é um dos alicerces da cultura portuguesa. Que Portugal não é grande igual ao Brasil, Portugal é pequeno, mas é grande no seu alcance popular e entendimento da música. Grandes músicos saíram de lá, grandes arranjadores, grandes cantoras. E a Amália é uma delas. Medo fala sobre quem dorme à noite comigo é o meu segredo, mas se insistir, eu lhes digo. O medo mora comigo, né? A gente tá falando o tempo inteiro, desde a primeira música a gente tá falando sobre uma espécie de repressão, sobre uma coisa que paira no ar. Uma coisa nova que paira no ar do Brasil, entre nós, as coisas que se revelaram. Então, o que a gente tem é medo. Ficou muito claro que a gente não é bem-vindo aqui, né? E quando eu falo a gente, eu falo muita gente. Não tô falando só de artista. E eu não tô falando de uma bolha de artistas que conversam entre si num apartamento. Eu tô falando de todo mundo. O Brasil não é bem-vindo no Brasil. É uma cultura anti-brasileira e, ao mesmo tempo, patriota. Uma coisa estranha. E isso causa medo, porque se você não é bem-vindo na sua casa, eu não sei aonde mais você pode morar. Como você pode existir. Tem muito a ver com o medo que está, a tensão do medo com o qual a gente dorme e acorda hoje. Depois de Medo, vem Fracassos. É uma música romântica, é uma música do Fagner, é uma música que ele canta, a versão dele é de forma esganiçada e chorada e
cantada de uma forma histriônica e bem colocada ali, muito forte, com guitarras e um arranjo lindo, né? Eu falei, nossa, como eu vou pegar essa grande canção com essa letra que eu gostei tanto e trazer pro voz e piano de uma maneira que fique interessante. Então eu diminuí tudo, eu diminuí o volume, a intensidade, eu carreguei de uma maneira que fique interessante. Então eu diminuí tudo, eu diminuí o volume, a intensidade, eu carreguei menos nas tintas e fiz fracassos bem pequeno, porque fracassos é um entendimento que você foi derrotado numa relação, de que você perdeu. Por isso que se chama fracassos. Não há o que fazer. Você perdeu a guerra. Já era, acabou. Então fala-se de um romance que acabou. Eu gosto muito da ideia dos romances no seu momento final. Eu acho que é um momento de crise, um momento interessante, um momento rico, triste, porém muito rico artisticamente. Então explorar esse tipo de situação é interessante para a música. Depois de Fracasso, a gente tem Pelo Amor de Deus, uma canção do Tim Maia, uma canção curta, pequena, tem 4 versos só. Tem 4 frases sendo ditas. Pelo amor de Deus, me deixe livre para pensar, veja o que me fez sofrer, me fez chorar, vá com quem quiser, se já é isso que quer, não são 5. Pelo amor de Deus, me deixe livre para amar. É um pedido, né? É um pedido de socorro, é um pedido de que te deixem só, de que te deixem livre. É um grito de liberdade para você pensar, para você amar, para você seguir sua vida, para você ser quem você é, naturalmente. E acho que isso se encaixa na vida da gente em tantos momentos, seja ele um término, seja ele uma situação no trabalho, seja ele uma mãe opressora, um pai opressor, um quarto opressor, um trabalho opressor, um estudo opressor, uma reação à opressão desse porte merece interpretação, merece espaço, merece luz. Eu trouxe essa música e fui crescendo com ela, fui modulando pro alto, fui subindo um tom, subindo um tom, subindo um tom, até a gente chegar mais perto de Deus, para que aconteça a redenção. De novo, a coisa do cristianismo entrando como redenção, como salvação, né? Um simbolismo muito bom, o simbolismo de Cristo de uma forma livre, limpa, bonita, interessante. Há de se entender Cristo como uma figura boa, além do fã-clube que ferra com tudo. Depois dessa música, tem a faixa 8, Pedra Falsa. Esse disco ele é dividido em 3 partes, né? Assim como o show. Tragédia, Revolução e Futuro. Nessa parte eu tento propor um futuro. Eu sabia que eu não poderia terminar esse disco com canções que sepultassem aquele sofrimento e deixassem ele ali eternizado. Eu precisava transmutar esse sofrimento. O que eu vou trazer de solução para a pessoa que tá ouvindo esse disco, dessa história? Tá, nós sofremos, nós perdemos muitas coisas, nós temos medo, nós terminamos certas relações, nós rompemos com algumas coisas, mas o que a gente vai fazer agora? Não dá pra ficar no zero, sem nada. Eu quis dar alguma coisa. E nesse dar está Pedra Falsa, que é uma canção antiga, maravilhosa. É um samba, choro, uma coisa bem a moda antiga mesmo da música brasileira. E Pedra Falsa fala sobre valor. O valor que você tem e o valor que o outro tem. E o valor que o outro sente que tem, mas não tem. Te oprime, te joga fora, te desvaloriza, te coloca num lugar de uma pessoa sem valor. Tem uma hora que ele fala assim, venha pro clarão da lua, vamos ver quem tem real valor. Quem for um brilhante, continua. E quem for pedra da rua, vira anel de mercador. É um desafio, assim, se eu não valho nada pra você, vamos ver que tipo de pedra você é e aonde você merece estar realmente. Aonde você vai colocar certas pessoas dentro do seu coração, assim. Qual o valor que elas realmente têm. E eu acho isso muito interessante, porque tem uma superação, tem um entendimento do valor próprio, que é muito importante. Ele fala, já sei gostar de mim também, né? Esse verso é muito bonito. E eu acho que é isso, assim, você me maltratou, você não sei o quê, mas olha, vida que segue, eu já sei gostar de mim também, eu sou um brilhante, você é uma pedra falsa. Daquela de camelô que diz o que você tá sentindo pela cor, sabe?
Depois tem Me Deixe Mudo, é a música 9, que é do Chico Buarque com Walter Franco. É uma canção curta, que tava num disco do Chico, assim como uma introdução, uma coisa cíclica, ela não tem um começo nem um final, ela é um mantra praticamente. Ela fala sobre a impossibilidade de uma pessoa de falar. A letra tá no lugar da pessoa que tá tentando conter a outra. Seja no canto, seja no centro, fique por fora, fique por dentro, seja ao avesso, seja a metade. Se for começo, fique à vontade. Não me pergunte, não me responda, não me procure e não se esconda. Não diga nada, saiba de tudo. Fique calada, me deixe mudo, né? É tudo no imperativo. São ordens. Como obedecer a todas essas ordens? São comandos completamente contraditórios. Então, como você reage à opressão? Como você reage a essa não aprovação? A uma não aprovação social, estrutural? Como você reage a isso? Não tem pra onde ir. Fala sobre o quão enclausurado a gente fica. Mas, ao mesmo tempo, é uma música que tem uma força muito grande. Ela tem uma força de liberdade, uma força de conseguir sair daquele lugar. Ela é um enfrentamento. É o oprimido tomando a voz do opressor, falando sobre os comandos. Faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro. Deixe mudo. O que é isso? Sabe? É quase um questionamento, assim. O que é isso que você tá me pedindo? São comandos pra uma pessoa que não deveria existir. Então, tem muito a ver com a motivação toda do álbum. Depois de Me Deixe Mudo, tem a faixa número 10, Aperta Outro, que é um samba do primeiro disco do meu pai. Eu acho que um disco chamado Eletra, falar sobre o pai da cantora, né? Ter alguma coisa do pai. É interessante, porque afinal a Eletra é um personagem trágico, pra quem não sabe, que vinga a morte do pai, levando o irmão a matar a mãe. Uma coisa muito doida, mas dizem que é uma espécie de Édipo ao contrário. Só que não é ao contrário, porque Édipo ouve 1000 conselhos e não ouve ninguém e sai fazendo tudo. Eletra não, Eletra é um personagem que fica sozinha, isolada, exilada, raspa a cabeça. Ela é uma princesa e ela coloca vestes de pessoas mais pobres, vai morar com um homem mais pobre e fica exilada do reino, porque a mãe tem medo que ela mate ela. É um personagem diferente de Édipo. É um personagem em movimento. Eletra é um personagem enclausurado, exilado, não compreendido. Estamos falando de uma adolescente quase adulta. É como Hamlet, não é um personagem adulto formado. É um personagem em formação, um ser humano em formação. Então faz muito sentido. E aí eu botei Aperta Outro, que é um samba do meu pai. Assim, não é nem que ele fala sobre essa não é tanto uma questão da letra, essa música. Ela tem uma continuidade, ela não acaba nunca. Tanto que ela acaba comigo saindo do estúdio, assim, e cantarolando ela, assim. Então você ouve, assim, a rua, uma sirene, e aí o disco acaba com isso, comigo cantarolando baixinho essa canção porque a vida continua, porque as coisas transmutam, porque a festa, os amigos continuam aí. Então eles podem tirar tudo da gente, eles podem tirar dinheiro, eles podem tirar o que for, mas ninguém vai conseguir fazer com que a gente não converse, com que a gente não se ame, com que a gente não se inda, com que a gente não se reúna. Foi-se o tempo que o pessoal conseguia não deixar a gente se reunir, mas agora tá muito difícil, a gente se reúne até em pensamento. Ninguém segura mais a gente. Então, essa música é sobre isso, sobre, sabe, tá junto, tá com os amigos e se reestruturar, se refazer, se reconstruir depois de qualquer coisa que seja. Então, acaba que, agora falando de Eletra de uma maneira geral, é um disco que descreve uma tragédia, uma revolução, uma superação e uma ideia de futuro. Ele é um disco que passa e perpassa pelo medo, pelo trágico, pela perda, pela não aceitação, pelo não se sentir presente no mundo, não se sentir pertencente ao mundo, para um pensamento sobre isso, e uma revolução em cima desse pensamento, uma individuação da pessoa, o entendimento de quem você é, de onde você veio, para onde você vai, do valor que você tem para a construção de um novo futuro, para a construção de uma vida, não diria melhor, mas mais profunda, mais farta, mais inteligente, sabe? A partir dali. Fazer do problema uma profundidade na sua vida, uma camada a mais de subjetividade que você leva para a vida, que tem um valor inestimável. Então é só tudo isso o disco. Eu falei muito, mas eu acho que eu consegui falar de cada uma das faixas de alguma forma.